videoaula para vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Fisicast e suas tecnologias. E a videoaula de hoje será para falar sobre o conteúdo campo elétrico, terceira série. Então a gente vai falar do conteúdo e no outro vídeo nós resolveremos algumas atividades do livro. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber vídeos novos. Vou deixar na descrição do vídeo um livro para vocês fazerem o download para acompanhar tanto os conteúdos como as atividades. E também convido vocês a visitar meu site fisicast1980.com.br. Lá tem dicas, macetes, para gravar fórmulas, terá resolução de questões, então você está convidado a participar. Então vamos para a videoaula. Então na videoaula a gente vai falar sobre o campo, iremos falar sobre o campo elétrico. Então a gente vai fazer uma introdução. Campo elétrico. Aqui está meu site, campo elétrico. Aqui está meu site, né? Quem quiser visitar. Lá está disponível conteúdos, macetes. Então vamos ver quem foi Michael Faraday. Então vamos ver aqui. Michael Faraday nasceu em 1791 e morreu em 1867. Ele era inglês. Então o propósito dele, na área que Newton desenvolveu justamente a lei da gravitação, Newton ficou meio constrangido em publicar porque ele não deu explicação próximo à atmosfera da Terra. Então a atmosfera da Terra teria justamente esse campo gravitacional para puxar justamente os objetos para o centro da Terra. Então quando Faraday publicou o estudo dele, então essas dificuldades que Newton estava sentindo foram superadas na hora que foi publicado esse estudo de Faraday. Foram superadas todas as dúvidas que existiam sobre esse campo, que no Newton era gravitacional, e aqui vai ser o campo elétrico, justamente introduzido por Faraday. Então ele deu uma grande contribuição justamente para falar sobre esse campo elétrico. Então no decorrer desse estudo, no decorrer dessa videoaula, nós veremos justamente o estudo de Faraday. Então vamos lá. Então esse campo elétrico ele vai estar justamente no espaço ao redor dessa carga, que a gente vai representar, porque essas linhas aqui nós chamamos de linhas imaginárias. Posteriormente a gente vai ter um conteúdo só de linhas imaginárias. Então o campo elétrico é formado justamente envolto dessa carga elétrica. Aí eu coloquei aqui, são transmitidas por meio de um corpo elétrico. Esse corpo elétrico é a carga, que se estende por todo o espaço que envolve a carga elétrica. O campo elétrico está nesse espaço aqui, ó. Então vamos lá. Campo elétrico. Como se comporta com outra carga? A gente vai fazer essa análise aqui, o comportamento do campo elétrico com outra carga elétrica, que nós chamaremos de carga-prova. Eu tenho aqui uma carga, que essa carga aqui posteriormente nós chamaremos carga-fonte. Então essa carga aqui é positiva. Esse Qzinho aqui nós chamamos de carga-prova, essa é negativa. E esse daqui, essa carga Q minúscula, é a carga-prova, que a gente é positiva. Então colocando positivo com positivo, a força da eletrostática vai ser de quê? De repulsão. Então vai aparecer uma força aqui, ó, se repelindo dessa carga fonte aqui. Tudo bem? E esse espaço aqui que envolve essa carga fonte nós chamamos de campo elétrico. Tudo bem? E quando eu tenho uma carga negativa
com uma carga positiva, a força da eletrostática vai ser de quê? De atração. Tudo bem? Essa carga maior que nós chamamos carga fonte. A carga menor a gente chama de carga prova. Então é isso que vai acontecer. Então a fórmula, né, dessa carga fonte, né, desse campo elétrico, como que vai ser representado o campo elétrico? O campo elétrico será representado pela letra E. Então o campo elétrico vai precisar de quem? Da força elétrica e da carga prova. Então o campo elétrico está diretamente proporcionado à força e inversamente proporcionado a quem? A carga prova. Se aqui a carga prova está dividindo, vai passar para o segundo membro o quê? Multiplicando. Então eu estou calculando quem? A força elétrica vai estar diretamente proporcionada a quem? A carga prova vezes o campo elétrico. Então vamos lá. A carga prova é medida em Coulomb, a força elétrica é medida em Newton. Então o campo elétrico, a sua unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades vai ser quem? Newton por Coulomb. Então desta forma aqui eu calculo o campo elétrico. Também eu posso calcular quem? A força elétrica. Então vamos aqui para a conclusão do trabalho. Novamente, convido vocês a se inscrever no canal Física Arte e suas tecnologias. Ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. A gente vai ter um estudo de preparação para o Enem e para a prova de vestibulares tradicionais. Também eu vou deixar na descrição do vídeo um link para vocês participarem de um grupo de WhatsApp. Lá também vai ter lista de exercícios, e-books, resolução de questões, macetes para gravar as fórmulas. Também vai ter no meu site, tá bom? No meu site tem um conteúdo falando sobre a disciplina física e sobre também as tecnologias do dia a dia, mais recente. A gente vai para o caderno interativo, que eu tenho que demonstrar como se comporta a direção e o sentido desse campo elétrico e da força quando a carga é positiva, essa carga prova é positiva e essa carga prova é negativa. Então eu vou abrir o caderno interativo para a gente ver essa situação. Então vamos lá para o caderno interativo. Estão vindo aqui, né? Então a gente está falando sobre campo elétrico, né? Eu disse que vai ser uma grandeza vetorial, que terá 3 características: intensidade, que também é conhecida como módulo, que nós vimos na aula agora. O campo elétrico está diretamente proporcional à força elétrica e inversamente proporcional a quem? A carga prova. Então ele também terá direção, subindo aqui, e sentido. Vamos lá. O que está de azul aqui nós chamamos de carga fonte. Essa carga fonte é justamente o que vai gerar o campo elétrico. Ó. Ele gera o campo elétrico em torno dele, envolve esse campo elétrico em torno dele e está atingindo aqui a carga prova. A carga prova também é o que? Ela é positiva, como a carga fonte, positiva. Então a carga prova é positiva, por isso que eu coloquei Q maior do que zero, porque os números maiores do que zero são os números positivos. Então vai ser gerado um campo elétrico aqui nessa carga fonte. Então o campo elétrico vai sair da carga fonte. Então ele vai ter esse sentido, ele vai sair para todos os lados, que nós chamaremos de linhas imaginárias, para fora da carga. Então um sentido dele, ó, a setinha dele vai sair para fora. E a gente vai fazer a análise justamente do campo elétrico e da força elétrica para saber a direção e o sentido. Aqui a direção, né, ó, a carga fonte e a carga prova está na direção que? Horizontal.
Eu também poderia colocar ela na direção o que? Vertical. Eu poderia colocar a carga à prova bem aqui, ela ia estar o que? Na direção vertical. Mas eu quero que vocês entendam que essa direção, ó, sempre pode ser vertical ou horizontal, mas elas sempre estarão na mesma direção. Se for horizontal, ó, tanto a carga fonte e a carga prova vai estar o que? Na direção horizontal. Então seria o que? A mesma direção. Então vou colocar aqui, está na mesma direção, porque ela está na direção o que? Horizontal. Se a carga estivesse desenhada bem aqui, seria a direção vertical, mas estaria o que? Na mesma direção. Então vamos lá. Então ela está na direção horizontal. Então eu vou colocar a força elétrica e o campo elétrico na mesma direção. Essa direção eu posso colocar entre parênteses o que? Horizontal. Ok? E o sentido? Preste atenção que eu estou fazendo a análise da força elétrica e do campo elétrico. Então eles vão ter o que? O sentido. O sentido será o que? Para a direita. Todos os dois estão indo para a direita, ó. Tanto o campo elétrico e a força elétrica, porque positivo com positivo, a força elétrica será de que? De repulsão. Então a direção dele vai tomar para cá e o sentido, né? Sentido para cá, e o do campo elétrico também para cá, porque vai ser para fora da carga fonte, isso ela sendo positiva. Então as cargas sairão, os campos elétricos sairão o que? Para fora. Então para todos os lados ele vai ter essa setinha aqui, ó, saindo para fora da carga. Tudo bem? Então vamos lá. O sentido será o que? Para a direita, todos dois. Então eu posso colocar o que aqui? O mesmo no mesmo sentido. Entre parênteses eu posso colocar o que? Para direita. Todos os dois estão indo em sentido para a direita. Está saindo aqui da esquerda e indo para a direita. Isso quando a carga fonte é o que? Positiva aqui, e a carga prova é o que? Positiva. Vamos fazer a análise da carga fonte também sendo positiva e a carga prova sendo o que? Negativa. Então tem a carga fonte aqui positiva, ela vai gerar o campo elétrico. Esse campo elétrico sairá para fora da carga. É como se fosse assim, ó. Para todos os lados, ele vai ter essa setinha aqui, ó, o campo elétrico. Ó. Ó. Por isso que eu desenhei bem aqui. Ó, para fora dessa carga fonte. Então ela está atingindo aqui a carga prova, então ela vai ter o que? Esse sentido, essa direção. A direção que é horizontal e o sentido para direita. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui de azul. A direção da carga fonte da carga prova, que é negativa, ela terá o que? A mesma direção, que vai ser a direção o que? Horizontal. Então a força elétrica, que eu estou colocando de azul, e o campo direção, que no caso vai ser o que? Horizontal. Tudo bem? E o sentido, perceba, ó, que a força elétrica, quando eu tenho positivo com negativo, o princípio da eletrostática, positivo com negativo, a força vai ser de quê? De atração. Então, ó,
Se a força de atração, então ela vai estar para onde? Para a esquerda. Não é isso? Essa força para se aproximar da carga, prova. E o do campo elétrico para a direita. Então, em sentido, a força elétrica e o campo elétrico, sentidos o quê? Sentidos opostos. Porque a força elétrica está para a esquerda e o campo elétrico está para a direita. Diminuindo aqui. Então, como eu disse, o campo elétrico é uma grandeza vetorial, terá intensidade ou módulo, que é conhecido, que é justamente a forma, direção e o que? Sentido. Então a gente terá que fazer essa análise aqui. Tudo bem? Professor, e a carga à fonte sendo negativa? O campo elétrico será de aproximação. A gente vai ver isso nas próximas aulas, tá bom? Será de aproximação, ele vai estar o que? Apontando para a carga fonte negativa. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Por enquanto, vocês têm que entender somente isso, a carga fonte sendo negativa. Tudo bem? Terminando mais uma videoaula. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Eu vou estar ensinando vários macetes. Também vou estar ensinando macetes lá no site. Estou deixando também na descrição do vídeo um link para vocês entrarem no grupo, que eu vou estar ensinando esses macetes para gravar as fórmulas. E lá vai ter lista de exercício, vai ter resolução das questões. Então entrem lá no grupo, tá bom? Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, ajudando assim o canal a crescer. Tudo bem? Um forte abraço e até a próxima. Tchau!